Bem, boa noite. Tô entrando um pouquinho mais tarde aí. Tive que terminar uma reunião online e estava tentando pegar os arquivos aqui. Eu não sei se tá, tá legal a transmissão, a internet estava um pouco fraca. Então, enquanto o pessoal chega, eu estou abrindo os arquivos aqui. Só mudar a tela aqui. Ó, beleza. Bom, eu vou colocar aqui o link da notícia para quem não tiver. A notícia é essa aqui, lá do Supremo. Vou colocar uma decisão aqui que eu acho legal a gente comentar. Anterior. Bom, vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do histórico do que aconteceu, para que vocês saibam aí da onde veio essa decisão do Supremo mais recente sobre a taxa de bombeiro, né? O histórico é o seguinte: o estado de São Paulo ele tem lá o seu corpo de bombeiro militar e cobra a taxa de bombeiro estadual, a taxa de incêndio estadual. Pois bem, no município de São Paulo se fez uma lei lá nos anos 70, porque por meio de um convênio se fixou, né, um compartilhamento das despesas do Corpo de Bombeiro Militar Estadual. Através dessa lei de 78, na verdade, a 8.822, no município de São Paulo, se instituiu então a cobrança de uma taxa que, na verdade, não era para prestação efetiva do bombeiro, né, da assistência com o bombeiro, mas sim para cobrir os custos do município pelo compartilhamento dos gastos com os bombeiros estaduais. Tá? Então, na verdade, o município de São Paulo então instituiu uma taxa de bombeiro que servia para remunerar a despesa que era transferida para o Estado para custear aquela partilha na despesa do Corpo de Bombeiro Estadual. Então, o enredo é esse, tá? De forma sucinta. Pois bem, se questionou isso foi questionado. Foi questionado pelo município. O município tinha perdido, né, na segunda instância, recorreu em recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário ele entrou no rito de repercussão geral e o Supremo ele decidiu por 6-4 votos dos ministros que o município não pode instituir a taxa de sinistro, taxa de incêndio, né, ou taxa para custear o bombeiro. Então você tem várias denominações aí, mas em regra, né, é a taxa de bombeiro ou taxa de incêndio. Tá? Então o histórico é esse: a decisão do Supremo em recurso extraordinário com repercussão geral. Isso quer dizer que todos os tribunais agora têm que obedecer a essa decisão do Supremo, que diz que a taxa de bombeiro, taxa de incêndio, não poderá mais ser cobrada por município, será incondicional. E por que o Supremo entendeu por maioria que é incondicional? Na verdade, ainda não saiu o voto, a redação completa, né? Só tem só a notícia e o vídeo da sessão. Os ministros debateram e a maioria entendeu que o serviço de bombeiro militar é um serviço de competência exclusiva do Estado. E por ser um serviço de observância
obrigatória pelo Estado, o município não poderia cobrar uma taxa por exercício desse serviço. Tá? Então, basicamente, a decisão foi com base no artigo 44 da Constituição. Tá? Então, foi pela questão do serviço. Tá? Se comentou um pouco também se era divisível ou não, mas essa é uma outra polêmica que eu quero falar hoje aqui com vocês sobre essa questão. Tá? Mas essa é a síntese do caso. Tá? Então, a partir aí da divulgação, quem mora em município onde recebe uma cobrança de taxa municipal, e aí depende do município, né? Tem município que chama de taxa de sinistro, taxa de acidente. Aí você tem que olhar no município, analisar a legislação e observar se ela realmente trata aí de incêndio, bombeiro ou alguma coisa afim, né? Pelo menos na denominação. E aí seria inconstitucional. Tá? Tem notícia recente, eu separei aqui para ver se alguém tinha feito essa cobrança recentemente. Deixa eu ver qual foi o município. Foi o município de Parnaíba. Tá? De Parnaíba. E foi agora, né? Ó, vou ler aqui o primeiro parágrafo da notícia, diz o seguinte: ao longo da semana, moradores repercutiram nas redes sociais a chegada de um novo boleto de cobrança em Santana de Parnaíba, a taxa de serviços dos bombeiros, TSB. A prefeitura alega que o valor será utilizado para a manutenção da base instalada na cidade. Em Barueri, uma taxa similar é cobrada de comerciantes industriais, desde 1994. Tá? Essa de Santana de Parnaíba é de 2013, que ela foi instituída. Tá? Então, isso é só para dar notícia para vocês que vários municípios passaram a cobrar, né, essa taxa. No estado do Rio de Janeiro, seria até legal se alguém pudesse falar, se sabe, se tem conhecimento, né, de uma taxa municipal. Tá? Eu não tenho conhecimento de taxa municipal cobrada aqui para custear bombeiro, não. O que acontece é que, acho que dos últimos 5, 6 anos para cá, a taxa de bombeiro estadual está sendo expandida para outros municípios que antes não pagavam. Tá? Mas aí é uma coisa diferente, quer dizer, a legislação estadual sobre a taxa de incêndio, a taxa de bombeiro, aqui no estado do Rio, diz que aquele morador que morar numa localidade a mais de 35 quilômetros de uma cidade que não tenha bombeiro, né, de um posto de bombeiro, ele não pagará a taxa de bombeiro estadual. E o que aconteceu? A expansão dos postos de bombeiro em várias localidades. Então, eu não sei as cidades, né? Aí teria que dar uma olhada nas cidades, mas quem estiver vendo o vídeo aí, puder falar se conhece alguma cidade que passou a ter nos últimos anos. Mas eu imagino que aquelas cidades mais distantes aqui da capital, né? Não sei, Varriçai, Cantagalo, talvez elas não tivessem a cobrança da taxa e passaram a ter recentemente. Né? Então imagino aí que algumas cidades passaram a ter, mas é uma taxa estadual. Né? Não confundam, simplesmente os moradores daquela municipalidade não pagavam a taxa para o Estado, porque o Estado, aqui no Rio de Janeiro, tem uma limitação de quilômetros. Né? Ele só cobra para quem está num raio de 35 quilômetros de um corpo de bombeiros, ou de um posto, ou de uma cidade, né, que tenha corpo de bombeiro. Tá? Então seria uma forma de isenção da taxa para quem mora mais distante do que esses 35 quilômetros. Tá? Então esse é outro ponto também. Depois eu posso passar para quem quiser, né, a legislação sobre isso para ter conhecimento. Tá? Ah, tá certo. Tô vendo aqui a live. Bom, até aí tranquilo, eu não sei se eu fui claro, né? Eu mandei a notícia para vocês. A notícia tá aí o link, né? Mas em síntese é isso. O recurso o recurso especial, extraordinário 643247.
tá? Então, realmente é uma questão aí que vai suscitar vários questionamentos, né? Quer dizer, vários contribuintes vão poder entrar com a ação. Então, olha aí, Laila, já surge um mercado aí para, né, captar cliente para quem for advogar na área tributária e tentar recuperar esses valores aí, né? A taxa de incêndio, a taxa de bombeiro, não costuma ser muito alta, né? Mas aí tem que verificar em cada municipalidade, né? Aqui no Rio, acho que varia de cento e pouco, até uns mil e pouco, né? Dependendo aí da área, tá? Ah, outra questão também é quanto à base de cálculo, né? Que os ministros falaram, comentaram alguma coisa, mas o cerne da questão, né, foi a questão do artigo 144, do serviço ser um serviço exclusivo do Estado. Tá? Então, quando a gente abre aqui a Constituição, a gente vai lá no 144, e ele deixa bem claro lá, 144, inciso 5, né, que ele diz o seguinte no caput: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí vem lá, inciso 5. Polícias militares e corpos de bombeiros militares. Né? Então, na verdade, o corpo de bombeiro, ele realmente está na lista aqui. Eu notei até na fala dos ministros, né, que se questionou um pouco isso, dizendo que o bombeiro, na verdade, não existe a exclusividade para o Estado, que é uma obrigação para todos, né? Então é um pouco complicado, porque o artigo realmente ele fala que é um dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então você poderia interpretar de forma um pouco mais aberta e dizer que o município também poderia ter o bombeiro. Né? Poderia ter um bombeiro e poderia ser custeado, embora a decisão desse caso específico em repercussão não era bem o município ter um corpo de bombeiro. Né? Essa lei de 78 lá do município de São Paulo dizia apenas que seria uma taxa que o município iria se reembolsar do valor partilhado com o estado de São Paulo. Então tem uma pequena diferença aí. Esse de Santana de Parnaíba parece que também é parecido com isso, né? Não é efetivamente um posto custeado pelo município, tá? Então, opa, boa noite, Alex. Ah, Laila. Aí, tamo junto, Laila. Que precisar é só falar. Grande Alex. E aí, Alex, tudo bem? E aí, o que vocês acham dessa decisão, hein? Eu quero fazer uns comentários sobre ela, mas eu queria saber o que vocês acham aí, quem foi meu aluno de tributário, né? O Alex foi meu aluno de tributário. O que você acha aí dessa decisão, né? Decisão quente, quente. Vocês viram que eu botei aqui do lado, né? Ou aqui embaixo aí para vocês, aparece embaixo, né? Uma decisão de 2009, que para mim a grande polêmica não é essa decisão nova, não. Né? É antiga. Mas deixa eu ver aqui o que o Alex está dizendo. Isso, Alex. Então o Alex está perguntando aqui qual o prazo, né, de retroatividade para pedir a devolução, a famosa repetição de indébito. Segue a regra da prescrição, quando começa a contar o prazo. Perfeito, Alex. Na verdade, o que acontece? Na repercussão geral, muitos contribuintes já têm essa ação, essas ações estão suspensas. Né? Segundo a informação, agora não sei onde eu li, tá? Confesso que eu não sei nem se está na notícia do Supremo. Deixa eu passar o olho aqui rapidinho. Se está na notícia do Supremo. Não, não era a notícia do Supremo. Então não me pergunte aonde que eu vi. Não sei se foi no vídeo que o ministro falou, não lembro. Mas parece que são mil e poucas ações que estão suspensas aguardando essa decisão. Porque, vejam, como funciona a repercussão, né? Você tem a sessão virtual, o ministro saca, escolhe aquele recurso extraordinário e ele debate com os outros ministros virtualmente se vai entrar na lista de repercussão. Entrou na lista de repercussão, que é uma decisão irrecorrível, todos os processos versando sobre taxa municipal de incêndio, sinistro, bombeiro, elas ficam suspensas. Né? Os recursos ficam suspensos. Tá?
não impede que o juiz dê liminar, mas muitos juízes não dão liminar em casos assim, né? Ou as tutelas agora de urgência, né? Eles não concedem, aí é uma questão processual que é debatida e tudo mais, mas muitos juízes preferem simplesmente suspenda-se conforme repercussão geral, ponto. Tá? Então parece, eu agora me faltou onde foi que eu vi, tá? Mas são 1.500, eu vi alguma coisa assim, eu ouvi alguma coisa assim, 1.000 e poucos processos que estão suspensos no Brasil, aguardando essa repercussão. Achei até pouco, tá? Achei pouco. Tá? Mas foi a informação que eu tive, mas aí deve dar uma confirmada nisso. Agora, então essas pessoas que já têm processo, Alex, o que vai acontecer? Essas pessoas, agora com a repercussão, os processos vão voltar ativa e elas vão ganhar o processo. Né? Porque o tribunal agora, na segunda instância, ou o próprio juiz de primeira instância, se estiver suspenso com o juiz de primeira instância, ele vai agora seguir essa decisão da repercussão geral. Né? É claro que agora tem que publicar o acordo, mas muitos juízes sai a decisão, dependendo da diligência do advogado, o advogado já pega essa notícia do site do Supremo, despacha com o juiz já dá logo. Isso é uma questão processual assim que depende muito de juiz para juiz. Né? Na verdade, tecnicamente, para ter o efeito, né, deveria vir a decisão, o acordo inteiro, o teor do acordo ser publicado para ter o efeito jurídico, processual que a gente sabe. Mas nós sabemos que na prática existem juízes que são mais flexíveis e a Fazenda também não vai recorrer, né? Já tem uma decisão, então não vai ter muito sentido. Então, se o advogado for diligente e o juiz for desse tipo de corrente, né, que é mais ágil, ele já só pela notícia de jornal ele já vai lá, já dá a sentença dele, né, já baixa o recurso se tiver e acabou o processo. E essa pessoa, imagina que ela está com um processo lá há 20 anos. Essa lei de São Paulo é de 78. Então imagina que o sujeito entrou com a ação lá em 79 e está até hoje, né, discutindo isso. Ele vai ter todo esse tempo. Né? Então a partir do momento que você protocola a ação, tudo que você tiver direito nesse período, né, indevido, tá? Se ele não teve uma liminar para não pagar, se ele continuou pagando, mas entrou com ação só para dizer que era inconstitucional e pedir a devolução, né, durante o curso do processo. Agora, para quem for entrar hoje, via notícia, quer entrar com ação, já sabe que vai retroagir no máximo 5 anos. Claro que dependendo da lei municipal, né? Como eu vi a notícia aqui desse Santana de Parnaíba, né? Foi de 2013, tá? Então a lei deve, se a lei é de 2013, a cobrança começou em 2014, né? Então você não vai ter os 5 anos, mas porque não existiu o tributo antes, né? Então, mas você pode retroagir 5 anos aí, tá bom? Em regra do ajuizamento da ação. Tá? Então, assim, vou tentar captar cliente, né? Dar uma buscada aí, informação. Onde você mora tem taxa municipal e tudo mais, e você pode entrar com uma ação aí e pedir a devolução dos últimos 5 anos, tá? Que é o prazo prescricional para repetição de indébito. Isso, Alex, é isso aí, tá? Olá, Carol, tudo bem? Beleza, Alex. Na verdade, esse é o padrão, tá? São em 5 anos aí que se dá para recuperar. E claro, quem entrou antes, né? Porque são 5 anos do ajuizamento e todo período após o ajuizamento você pode pedir a recuperação do indébito, a repetição do indébito, tá? Bom, mas o que eu queria falar mesmo, aí é sempre a polêmica, né? Que eu gosto de pensar aí com os alunos e tal, e eu já comentei essa questão. Na verdade, o grande problema, na minha opinião, é que o serviço de auxílio ao bombeiro, né, desculpa, de bombeiro, ou de incêndio, né, ou de socorro, ou sinistro, na verdade, para mim deveria ser remunerado por imposto. Eu até hoje não concordo com aquela decisão, né, que é de 2009 do Supremo, que eu coloquei aqui para vocês, que diz que a taxa de bombeiro é constitucional. Né? Então, o Supremo foi no
num agravo de instrumento 677891 de 2009, o Ricardo Lewandowski, que era o ministro relator, decidiu que é legítima a cobrança da taxa em razão da prevenção de incêndios, né, cobrada pelos estados em relação à prevenção do incêndio. Vejam, eu acho que o grande problema está aí. E aí surgiu, né, essa repercussão em vários outros sentidos, inclusive nesse municipal. Para mim, tanto a taxa de incêndio quanto a taxa de iluminação pública, elas têm ali um erro fatal, né, que seria uma inconstitucionalidade. Quer dizer, não é divisível. Né? Eu não consigo entender a justificativa que o Supremo deu em 2009 para dizer que a taxa de bombeiro ou incêndio é divisível e a taxa de luz não é divisível. Né? Como assim? As duas são idênticas. E o pior, a taxa de lixo também, né, não é divisível. Então, o Supremo disse que a taxa de iluminação pública era inconstitucional, a taxa de coleta de lixo público ou de vias públicas ou taxa de varreção era inconstitucional, mas a taxa para o bombeiro não era inconstitucional. Eu realmente não concordava, né, não concordo ainda com essa decisão, e dela surgiu todo esse problema. Né, porque aí você tem que ter uma retórica, né, para dizer, não, mas aqui porque o bombeiro ele é divisível sim, porque o que o Supremo disse naquela época, né, 2009, não, a divisibilidade do serviço não precisa ser no ato do pagamento, mas sim em qualquer momento. Então, quando alguém é atendido para o bombeiro, aí está aí a divisibilidade. Não. É complicado, né? É bem complicado esse raciocínio, mas foi o raciocínio que vigorou. Questão de prova tem que dizer, taxa de iluminação pública, inconstitucional. Taxa de coleta de vias públicas, inconstitucional. Taxa de bombeiro, constitucional. Beleza? Gabarito de prova é esse, tá? Até porque decisão do Supremo, tá? A questão da taxa de coleta de lixo, ela teve uma alteração. Né? Para vocês que tiveram aula comigo, eu sempre falo, né, que os municípios aprenderam a lição com as decisões do Supremo dizendo que a taxa de coleta de lixo de vias públicas era inconstitucional, porque não era divisível, você não conseguia saber quem sujou a rua. E aí as legislações municipais começaram a ser alteradas para dizer que a coleta era domiciliar e não das vias públicas. Mas as pessoas continuavam entrando com ação e aí o Supremo teve que fazer uma súmula vinculante para falar o quê? Não, quando for taxa de coleta domiciliar, aí não existe inconstitucionalidade porque você consegue identificar o usuário contribuinte, tá? Então tem que ter esse cuidado, essa confusão tremenda. Pessoal, na minha opinião, era muito simples. Essas taxas todas seriam inconstitucionais. Né? Esse valor tinha que ser cobrado no imposto, ponto. Né? Porque são serviços que são multi-university, são para todos. Né? Para todo mundo. Falar que o bombeiro é só para quem tem casa, para quem tem imóvel construído, é uma questão bem complexa, mas essa foi a retórica da composição do Supremo em 2009. Tá? Então não se discute isso, aqui é só na academia, né? Aqui eu não estou como advogado, estou como professor só para traçar uma reflexão com vocês. Tá? Na minha opinião, o grande problema foi esse. Essa decisão de 2009 abriu uma porteira aí que possibilita uma série de interpretações, né? E a retórica fica cada vez mais complexa. Né? Porque como justificar que a taxa de iluminação pública é inconstitucional, a taxa de coleta de vias públicas é inconstitucional, mas a taxa de bombeiro é constitucional? Aí depois a taxa de coleta de lixo, se não for de vias públicas, ela é constitucional. Né? Ela deixou de ser inconstitucional. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado e de fato, aí para quem vai fazer prova, né, tem que prestar atenção no enunciado, né? Tem muita atenção no enunciado para ver se não tem pegadinha. E quem vai analisar a legislação municipal ou estadual para saber se uma taxa é inconstitucional, tem que ter bastante atenção para verificar que tipo de argumentação você vai utilizar. Tá? O CTN me parece que ajuda muito nos artigos 77 até o 80. Ele fala do que se considera divisível, né, o que se considera disponível. Né? Então não tem mistério. Tá?
é muito claro. Agora, o CTN também, ele fala uma coisa muito interessante. E aí, ó, olha só o que diz o 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições. Então vejam, no âmbito das suas respectivas atribuições. Tudo bem, o Supremo disse que bombeiro, tá, militar, é competência do Estado. Concordo, até concordo com isso. Só que veja, todo mundo conhece Defesa Civil. Defesa Civil também fala do Estado, mas vários municípios têm Defesa Civil, que é para prevenção também de calamidades, não é? De sinistros. E aí, como é que fica? Né? Ah, então Defesa Civil pode, mas bombeiro não pode? Olha só que confusão. Né? Então o município do Rio de Janeiro tem Defesa Civil, o Estado também tem Defesa Civil. Ah, mas e aí? A Defesa Civil, se a gente colocar aqui na Constituição, vou botar aqui, ó. A Defesa Civil na Constituição, se a gente olha o 44, que está falando que é a competência dos estados, né? No parágrafo 5º, diz aqui, ó, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Opa! Olha aí, olha só que loucura. Então, os municípios, a maioria dos municípios também tem defesa civil. Então, peraí. E se o município quiser cobrar uma taxa, né, de defesa civil? Pode ou não pode? Então vejam como essa retórica de atividade exclusiva, né, é complicada. É claro que quando a gente vê uma atribuição completamente esdrúxula, né, por exemplo, o município cobrar uma taxa judiciária. Não, aí o município não tem judiciário, né? Então é evidente que não poderia. Mas quando você pega situações como o meio ambiente, a segurança da população, será que não pode existir uma taxa para remunerar esse tipo de serviço? Tá? Vejam, eu sou contra qualquer tipo de taxa onde você, na verdade, deveria remunerar por imposto. Aqui é só uma reflexão. Tá? Essa minha sugestão cairia no mesmo problema, né? Porque para mim tudo tinha que ser imposto. Eu penso que a taxa deveria ser só daquela contraprestacional mesmo. Por exemplo, a taxa judiciária. Eu quero entrar na justiça, eu vou lá, eu estou demandando um custo para o Estado maior do que outras pessoas que não vão ingressar na justiça, então eu deveria pagar a taxa, e aí se faz. Para mim é hiperconstitucional, é muito mais claro, né, esse tipo de cobrança. E o imposto serviria para tudo, todo o resto deveria ser imposto. Né? Então taxa deveria ser bem específica e divisível, e na minha concepção, a taxa judiciária é isso, né? Específica e divisível. Você identifica quem é e é para aquilo. Ponto. É um exemplo perfeito para mim de taxa. Agora, taxa de coleta de lixo, iluminação, taxa de bombeiro, eu tenho minhas dúvidas, né? E para quem foi meu aluno, até falo que, para mim, o bombeiro não seria efetivamente, né, taxa, porque você tem no bombeiro atividades que se confundem, né? Porque o bombeiro, ao mesmo tempo que ele pode fazer o atendimento na rua, tirar um gato do telhado, tem aquela atividade do bombeiro que é poder de polícia, que é quando o bombeiro ele vai habilitar um restaurante para funcionar, né? Uma casa de festa. Então veja como é complicado, né? Então, na minha concepção, por exemplo, tá? Todo cidadão pagaria imposto, né, dentro do seu imposto, por exemplo, o IPTU, ponto. O Estado, se fosse municipal, né, o município iria recolher esse valor e tudo mais. E aquele que demandasse, por exemplo, não, eu quero abrir aqui um restaurante, esse pagaria uma taxa específica, né, seja municipal, seja estadual, né, ou até para os dois. Porque, veja bem, quando é questão ambiental, você paga para os três entes. Então você paga para o órgão municipal, para um órgão estadual
e para um órgão federal, né, as taxas ambientais, quando você quer tirar uma licença ambiental em alguma área de reserva e tudo mais. Então, na taxa, quando você tem efetivamente uma contraprestação de serviço, você tem que remunerar, na minha concepção. O grande problema é que o nosso sistema tributário, como já canso de falar, é caótico, né? Então, o texto, ele diz que o serviço, só por estar disponível, né, por ser potencialmente utilizável, aí gera essa confusão tremenda, né? O que para mim é um erro, mas é o que temos, né? Então, em concurso, vocês já sabem, né? Tem que responder isso aí. Em prova também, aqui é só uma reflexão, né? Na verdade, as minhas reflexões seriam para alterar a Constituição toda e fazer de uma outra forma tudo isso, né? Bom, deixa eu ver as perguntas aqui. Opa, diga, Alex, vamos ver. Isso que me questionava, a possibilidade da visibilidade. Justamente, é isso que eu acho. Muito complicado porque atenda ao indivíduo na realidade, está atendendo indiretamente ao indivíduo na realidade, pois o incêndio tende a se propagar, atingindo a todos. Boa, né? Isso aí. E o objetivo é estancar atendendo possíveis prejudicados. Perfeito. E o salva-vidas? Esse serviço de bombeiros é efetivamente divisível? É, na verdade, é engraçado, né? O Supremo, quando disse que a taxa de incêndio de bombeiro era constitucional, isso foi muito questionado, né? E o Supremo, né, pela retórica dos ministros, saíram com esse raciocínio. Olha, a taxa você não precisa identificar no momento do pagamento, né? Ou no momento do fato gerador, mas a qualquer momento. Aí você, nossa, mas foi por aí, né? E desde 2009 é constitucional. Na minha opinião, gerou mais confusão ainda, mas isso que vocês têm que saber para a prova, para concurso, né? É o pensamento supremo que ficou consolidado, tá? E agora vem essa novidade que os municípios não podem cobrar a taxa de bombeiro, ok? E interessante é o seguinte, como eu estou falando para vocês, né? E se for uma brigada de incêndio, tá? A brigada de incêndio civil? Porque, tudo bem, o Supremo disse que bombeiro militar é competência do Estado. Ok, 144 da Constituição, inciso 5. Mas se for uma brigada? É claro que muitos municípios têm uma brigada voluntária. Tá? E aí, evidentemente, não tem custo, né? Porque ela convida as pessoas. Mas, pensando aí, né, em possibilidades que eu não conheço, mas que eu acredito que existem, tem uniforme, tem carro, tem gasolina. E pode ser que o município tenha um custo, e em vez de cobrar de toda a população através de imposto, né, vai cobrar só daqueles que têm imóvel, né, e não daqueles que têm, eu digo imóvel prédio, né, e não daqueles que têm fazenda, por exemplo, né, um município lá do interior, ele só vai cobrar dos que têm imóvel construído, vamos dizer assim, prédios, edifícios, e não de fazendeiros, né, região rural, dentro do município, né. Não sei, é uma questão complicada, porque, em princípio, se essa retórica, né, ela permite esse raciocínio de que só o Estado pode cobrar taxa em razão do custeio e manutenção do serviço de bombeiro militar, o município não pode. Mas se o município, em vez de compartilhar o bombeiro militar, ou até mesmo criar um bombeiro militar, né, aí realmente é complicado, né? Mas se ele criar uma guarda, né, civil, metropolitana, né, que faça combate de incêndio e queira cobrar uma taxa por isso, não vai poder também? Então é bem complicado, né, esse raciocínio. E eu pego o município do Rio de Janeiro, que tem defesa civil também. Então, se a defesa civil é do bombeiro, então a guarda, né, a defesa civil municipal aqui do município do Rio é incondicional. É isso, né? Tudo bem que não tem uma taxa, né? Pelo menos que eu saiba, não tem uma taxa. Mas e se tivesse uma taxa da defesa civil, né, para os moradores que moram em área de risco? Não sei, né? Aí teria que pensar em uma esfera subjetiva do contribuinte, né, responsável. Mas é interessante, né, a gente observar. Claro que isso foge
um pouco do tributário, vai para constitucional, né? Os amigos de constitucional aí que quiserem se manifestar sobre isso seria interessante, né? Porque eu tenho dúvidas. Eu sei no livro do Eli Lopes Meirelles, né? Que é um papa aí de administrativo constitucional, ele diz que o serviço de prevenção de incêndio é de interesse local, né? É de interesse do município. Então você tem entendimentos de autores que corroboram isso, quer dizer, mas peraí, tudo bem, bombeiro militar tá claro na Constituição, não tem dúvida, né? Mas e se eu quiser ter uma guarda civil, né? Ou essa guarnição voluntária, né? Guardiões do Fogo, alguma coisa assim, né? Eu vi municípios que tem isso, principalmente do interior, né? Mas se o município quiser, não está dentro da esfera de atribuição dele, você tem dentro das suas atribuições, pode se cobrar a taxa. Então, se o município vai ter custo, ele vai poder cobrar. Na minha opinião, deveria ser assim, mas é uma questão polêmica, tendo em vista esse entendimento agora do Supremo que fechou uma porta, né, para os municípios. Tá? Então é interessante aí vocês observarem isso agora, quando forem estudar, quem for fazer a prova da ordem ou for fazer um outro concurso aí, é um tema novo, recente, então certamente vai atrair o interesse da banca em pegar justamente essa divisão de raciocínio, dicotomia, né, de decisões do Supremo. Tá? Então o Supremo primeiro disse que taxa em 2009 era constitucional, então taxa de bombeiro é constitucional, cuidado. Taxa de bombeiro ou taxa de incêndio é constitucional, ponto. Mas nessa decisão de 2009, o Supremo estava analisando uma taxa cobrada pelo Estado, dentro da sua atribuição com base no 144, inciso 5 da Constituição. A questão desse recurso agora, da decisão de ontem, né, é que é um município de São Paulo que cobra uma taxa, tá, para custear um rateio de despesa da partilha do Corpo de Bombeiro Estadual. Então existe um convênio entre o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, onde o posto, né, do bombeiro naquela municipalidade, ele é custeado pelo município e não pelo Estado. Só que o município, para custear isso, em vez de ele cobrar imposto de todo mundo, ele, na lei dele, só vai cobrar de quem tem prédios lá e tal, tá na legislação. Né? E isso que foi declarado inconstitucional. Tá? Porque se dizendo que o município não pode cobrar porque o serviço é do Estado. A gente já tinha discutido isso em questão de prova, né, que era o serviço de polícia, né? Já caiu o município pode cobrar uma taxa em razão do exercício do serviço de policiamento e tal, né? E aí tem aquela questão, primeiro, que é University, né? Não é Utsingoli. E depois que é fora da sua atribuição, né? A atribuição é do Estado, aí o policiamento é do Estado, também no 144. Tá? Então essa é a reflexão que eu queria fazer. Aí eu vou ver aqui as perguntas, se tem mais, né? Do salva-vidas, né? Você perguntou aqui, né, Alex? Desculpa. O salva-vidas também, né? Ele é bombeiro militar, né? E aí fica a questão, putz, se eu nunca fui à praia, eu tenho que pagar, né? Então, na minha cabeça, não sei se vocês concordam, mas peraí, isso qualquer um pode usar, né? Como todo mundo sabe, eu sempre andei de moto, e se eu cair de moto, o que tem a ver com o imóvel que eu tenho? Quer dizer, eu só pago se eu tiver imóvel, mas eu tenho moto, e se eu sofrer um acidente, o bombeiro, né, vai me atender, né, ou vai gastar recursos para me atender ali no socorro imediato, me levar ao hospital. Então, qual é a relação, né? Você paga a taxa de bombeiro no estado do Rio conforme o imóvel que você tem. Então, para mim é incondicional, não sei se vocês entenderam, né? Para mim, bombeiro não poderia ter uma taxa. Ok? Tinha no imposto que a gente paga, seja imposto estadual ou municipal, aí depende da tese, né? Mas é universal, né? Bombeiro é um serviço universal. Esse papo do Supremo, né? Ou vamos dizer, essa retórica do Supremo lá em 2009 de que a prestação, a individualização, ela pode ser a qualquer tempo, né? Não tem muito sentido, porque é complicado, né?
Mas aí entra naquela, mas é potencialmente. Você nunca foi à praia, mas um dia você pode ir, tá lá à sua disposição. Mas aí, então, tudo pode, né? E aí não teria sentido você falar que o município não pode cobrar, porque tá à disposição, tá lá. Então, realmente, para mim, o grande problema não é essa decisão dessa semana, não. O grande problema foi a decisão lá de 2009, que, né, vai gerar essa confusão toda. Seria muito mais simples que se estabelecesse, olha, o modelo de taxa é o modelo da taxa judiciária. É o modelo. Né? Você precisa do juiz, você vai lá, entra com a ação, pois não, taxa. Ok, esse é o modelo. Então você tem que pegar situações fáticas parecidas, similares com a ida ao judiciário para pleitear uma tutela jurisdicional do Estado e tinha que ser isso. Todo o resto tinha que ser imposto. A maioria dos países envolvidos só tem, vocês sabem, né, duas espécies tributárias: imposto e taxa. O Brasil tem 5 espécies e uma confunde com a outra, justamente porque não tem sentido. Qual é a lógica mundial? Todos pagam imposto, é uma camada que todo mundo paga, né? Aquela fatia que todo mundo deve recolher imposto, por vários motivos, por renda, patrimônio, todo mundo paga. Ok. E aquela pessoa da sociedade que demandar um serviço a mais do Estado, né? Quer abrir um negócio. Você quer abrir um negócio? E aí o Estado, o município, ele tem que ter um funcionário, tem que ter uma infraestrutura para atender aquele cara que vai abrir um restaurante, vai abrir um negócio. Esse cara paga uma taxa. É simples assim. Né? A maioria dos países no mundo fazem dessa forma. Quer dizer, todo mundo paga imposto e aquele que demandar um pouco mais paga taxa. No Brasil você tem 5 espécies e que o Supremo tem que ficar delimitando, porque elas ficam batendo cabeça, evidentemente. Né? Então essa é mais uma decisão, no meu sentir, que vai trazer aí, né, mais confusão para o cenário, né, porque agora vai se discutir o que se está na atribuição, se não está, e municípios que cobram defesa civil também. Né? No Rio de Janeiro tem defesa civil municipal. Né? E aqui está bem claro na Constituição, é do Estado. Então, salvo engano, o município não cobra uma taxa de manutenção da defesa civil. Mas se cobrasse, né? E aí, como é que ia fazer? Esse é o mesmo raciocínio? E os municípios que podem ter essa taxa? Então, já tem que ficar aí, né, de olho, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Você lembra dessa questão, Alex? Né? Caiu essa questão. Vinícius, muito boa explanação. Essa questão de imposto ao invés de taxa é uma ótima visão. Na verdade é isso. O imposto, ele independe, né, esse conceito assim quase universal. O imposto independe de uma prestação de serviço do Estado efetiva. E a taxa sim. Ponto. Aí no Brasil começou uma questão se o serviço está potencialmente à disposição. Como assim? Está à disposição, mas não está. Então você acaba pagando taxa mesmo que você não use. Mas porque está ali. Você pode usar, mas você não usa, o problema é seu, você não paga. E eu não concordo com isso. Eu sei que tá no CTN, está dessa forma, né? Texto condicional, mas você, na minha opinião, deveria interpretar sistemicamente de uma forma racional. Porque se você paga, mesmo que você não tenha o serviço prestado, isso é imposto, não é taxa. Essa é a confusão que gera. É por isso que o Supremo tem que dizer que a taxa bombeira é condicional, lá em 2009. Porque de tanta confusão que se teve com taxa de iluminação pública, taxa de lixo, e que, na minha opinião, tinha que seguir a mesma coisa para a taxa de incêndio, né? Mas o Supremo entendeu que ela é condicional. E aí surgiram várias polêmicas a respeito disso, tá? Então, quanto à taxa, vale a pena ver as súmulas vinculantes, tá? Até porque aquela súmula da taxa de iluminação pública se tornou vinculante também, então agora está tudo vinculante, né? Então é sempre caível aí nas provas, nos concursos, nas súmulas vinculantes hoje. Quase não editam mais súmulas do STF, né? Agora está se preocupando mais em súmula vinculante, inclusive convertendo as súmulas normais para súmulas vinculantes. Então vale a pena dar uma olhada, né, principalmente na coleta de lixo domiciliar e na base de cálculo. Tá? Outra questão, na taxa de incêndio, além dessa questão da atividade remunerada, está fora da competência do município, você também pode discutir a base de cálculo. Né? Porque se a base de cálculo ela pega o valor venal do imóvel
que é a mesma base para o IPTU, isso é inconstitucional também. Né? Tá, pode pegar um dos elementos, conforme também súmula vinculante do Supremo, a base de cálculo da taxa, ela pode pegar um ou mais elementos, desde que não se identifique totalmente com a base de cálculo de imposto. Tá? Então isso é importante também. Então, nessa questão dessa decisão, os ministros debateram, vi ali que eles debateram alguma coisa, mas acabou ficando na questão do objeto principal, que era a invasão de competência municipal, né? Invasão na competência estadual. Tá? Ah, beleza. Opa, Laila, o que você está dizendo aqui? A conclusão é sempre a mesma, né? O Brasil é uma bagunça, de tanto discutirem coisas claras, elas se tornam complexas. Concordo com a visão de que deveria ser imposto em vez de taxa. Né? Infelizmente, é, é, o Brasil ele tem um sistema tributário caótico, né? Eu coloquei uma aula disponível aí, gratuita em PowerPoint, né? Falando um pouquinho da situação tributária atual e das propostas de reforma, mas foi antes da última fase da Operação Lava Jato, né? Então as propostas de reforma a gente não sabe que fim vão levar. Nesse exato momento eu nem sei, né, como é que tá. Eu saí de uma reunião, entrei em outra, não estou vendo TV, nem acessando aqui as informações, mas eu explico isso, né, que o nosso sistema tributário ele realmente é o mais complexo do mundo, com a carga mais mal distribuída do mundo, né? Então se tributa o consumo em vez de patrimônio e renda, então é muita coisa errada, né? E essa quantidade de tributos de espécie e subespécie gera essa confusão tremenda. Você não vê essas discussões nos outros países do mundo, assim, nos Estados Unidos, não tem essa discussão do limite, não, porque é potencialmente usável e está lá à disposição, porque é infraestrutura, o poder de polícia não precisa ser exercido. Aí começa uma série de detalhes, né? E que o Supremo vai tendo que modular. Quer ver um exemplo? Só para a gente terminar, que já está tarde, né? O pedágio. O pedágio Supremo já falou que era taxa, já falou que foi preço público, já falou que é tarifa. E por que isso? Porque cada composição do Supremo, cada mudança na Constituição, há uma mudança de tudo. Então, o pedágio, primeiro ela taxa, né? Ah, não, é taxa. Pedágio é taxa, acabou, modalidade, tributo. Ah, não, não, acho que é preço público. Não, acho que é tarifa, né? Hoje é tarifa. Mas hoje, o entendimento do Supremo hoje, né, é que é tarifa, tá? E não taxa. Pois bem, mas caramba, como pode o mesmo instituto ir mudando? Olha a insegurança jurídica que causa, né? Então, não é possível conviver num sistema desse que o empresário, ou o contribuinte, né, o cidadão que não é empresário, ele fica ali sem saber, né? O Supremo diz uma coisa hoje, mas amanhã ó, ele pode mudar, hein? Dependendo da composição, né? Então é muito complicado isso, né? Fora, né, decisões do STJ, que o STJ decide de um jeito, fica lá 20 anos com súmula e tudo, dizendo, não, aí todo mundo, ó, o STJ decidiu, ok. Aí de repente o Supremo vai, julga, fala, não, o STJ estava errado, aí muda tudo, né, da outra decisão, aconteceu na COFINS dos profissionais. Isso foi, né, até originou o refis, né, porque os escritórios todos, todo mundo de repente estava seguindo a decisão do STJ e tomaram uma invertida, né, como dizem do Supremo, dizendo que o STJ estava errado e que aquilo era condicional, uma cobrança aí de um tributo, e acabou encrencando vários contribuintes. E o governo, qual foi a solução do governo? Criar um refis, né? Aprovar um refis para essas pessoas, senão ia falir todo mundo, ia quebrar todo mundo. Né? Então, né, olha aí, você cria outra coisa para sanar um erro do passado. Então é muito complicado. Então, pessoal, era isso. Não sei se eu atendi a todos, espero que sim. Tá? Eu, na verdade, entrei só para falar dessa decisão e repercutir aí. E vejam, comentem, tá? Vejam aí outros municípios que cobrem, tá? Porque realmente existe. Eu achei um número muito reduzido de ações pendentes, suspensas, né? 1.000 e poucas ações, eu achei muito pouco.
para mim, né, 1.000 e poucos é muito, muito pouca ação mesmo. Tá? Para falar de 5.500 municípios, né? Como assim? Só isso, né? É claro que talvez a maioria dos municípios não tenha implementado, né, essa taxa de bombeiro. Tá? Então, cuidado então na hora de ver a informação. Moro no Rio de Janeiro, eu pago uma taxa de bombeiro. Não, realmente você paga, mas você paga para o Estado. Né? Então, essa decisão é específica, condenando a inconstitucionalidade a taxa de bombeiro ou de incêndio, né, ou de prevenção de sinistro, tá? Depende muito da nomenclatura, né? Mas o objeto é custear um corpo de servidores que vão ajudar em casos de sinistro, seja ele incêndio, seja um socorrista, né? Alguma coisa assim. O Supremo disse que é incondicional porque foge à competência do município. Seria a competência do Estado, com base no artigo 144, inciso 5. Tá? Opa, que bom, Lara. Valeu, pessoal. Então, ó, boa noite, tá? Uma boa semana para vocês. E qualquer coisa, já sabe, é só entrar aqui e fazer os comentários se acharem alguma decisão, outra decisão, né? Mas sugiro, dá uma olhada nas súmulas vinculantes, né? Vocês têm lá no site do Supremo todos os artigos comentados com as decisões, então vocês vão achar essa decisão 2009, eu até coloquei aqui, não colei para vocês, né? E repercutam isso, né? Porque é interessante que as pessoas saibam que o Supremo entendeu isso, então muita gente pode estar pagando uma taxa de bombeiro municipal e pode aí deixar de pagar e, inclusive, além de deixar de pagar, né, judicialmente, né, entrar com uma ação, com pedido de tutela de urgência, né, uma providência urgente, também recuperar os últimos 5 anos. Tá? Valeu então, pessoal. Larissa. Valeu, Larissa. Valeu, Laila. Valeu, Alex. Um abraço. Criar um Periscope, faz os vídeos lá. Acho que é mais fácil de o pessoal acompanhar. Beleza, beleza. Vou ver isso. Vou ver se eu consigo fazer por lá também. Tá bom? Valeu então, pessoal. Tchau, tchau.